Direita, Reinaldo, entra a liga lateral do canto da área, perigosa na boca da área, perigosa para o jogador de Andrade, lá vem ele caminhando, deu a Zico, atirou e gol! Flamengo! Vocês já pararam pra pensar que tem jogador que é tão bom que parece que nasceu com a bola colada no pé? Pois é. E tem um cara que era tão absurdo que os italianos apelidaram de Il Dio Bianco, o Deus Branco. Um moleque franzino do subúrbio carioca que superou uma deformidade nos joelhos e se tornou um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. O cara meteu mais de 500 gols na carreira e até hoje tem recorde de gols no Maracanã que ninguém derrubou. Mas se você acha que conhece toda a história do Galinho de Quintino, é melhor ficar aí até o final porque hoje o papo é reto. Vamos desvendar a trajetória completa de Arthur Antunes Coimbra. Quem? Zico, meu parceiro. O maior ídolo da história do Flamengo e um dos gênios da bola que o Brasil já produziu. Solta o play que hoje o bagulho vai ser diferenciado. Hoje nós vamos mergulhar na história de um cara que não só jogava bola, ele esculpia com ela. Zico não era apenas um jogador, era um artista, um maestro, o cara que comandava o meio-campo como ninguém. Meus amigos, estamos falando de um fenômeno que botou o mundo aos seus pés, mesmo sem ter aquele físico avantajado que a gente vê hoje em dia. Zico é aquele tipo de craque que transcende gerações. Mesmo quem nunca viu ele jogar ao vivo, já ouviu histórias do futebol arte que ele apresentava. O cara era sinônimo de precisão. Batedor de faltas? O homem era um sniper, um especialista. Tão certeiro que dizem que o goleiro já começava a suar frio quando ele se posicionava para cobrar. Mas o que faz do Zico uma lenda tão especial no nosso futebol? Primeiro, a lealdade. Numa época em que não era comum, ele dedicou praticamente toda a sua carreira ao Mengão. Segundo, a superação. Poucos sabem dos perrengues que esse homem passou para se tornar quem se tornou. E terceiro, meus camaradas, a excelência técnica. Dribles desconcertantes, passes milimétricos, finalizações de tirar o chapéu. O Galinho de Quintino representou uma geração que via o futebol como arte. Quando ele pegava na bola, a arquibancada já se levantava porque sabia que vinha coisa boa por aí. Em uma era sem redes sociais e highlights no YouTube, o nome Zico corria de boca em boca. Era motivo de discussão nos bares, nas peladas, nas rodas de conversa. E o mais impressionante, ele conseguiu isso tudo com humildade, sem estrelismo, quebrando aquela máxima de que craque é fominha. Tanto que até hoje, 50 anos depois de sua estreia, Zico continua sendo um símbolo do que há de mais puro no futebol brasileiro. É sobre essa lenda que vamos falar hoje. Então se liga que a história tá só começando. Vamos voltar no tempo, galera. Ano de 1953, no bairro de Quintino Bocaiúva, subúrbio do Rio. É lá que nasce nosso protagonista, o caçula de uma família simples de portugueses. O pai, seu Antunes, taxista. A mãe, Dona Matilde, do lar. Uma vida sem luxo, mas cheia daquilo que importa. Valores, disciplina e muito, muito amor pelo futebol. Mas olha só que ironia. O destino quase pregou uma peça no garoto que se tornaria um dos maiores craques do Brasil. Com apenas 8 anos de idade, o diagnóstico caiu como uma bomba. Osteogênese imperfeita. Em português, claro. O moleque tinha pernas tortas, joelhos desalinhados. O médico foi direto. Esse menino nunca vai ser jogador. Era muita barreira para um pivete só. Franzino, baixinho, físico frágil, e agora esse diagnóstico. Mas aí que entra a força de vontade que definiria toda a sua carreira. Com o apoio do irmão Edu, também jogador, encarou um tratamento doloroso. Dia após dia fazia exercícios exaustivos, usando talas e aparelhos para corrigir a deformidade. E quando não estava fazendo fisioterapia? Tava com a bola no pé, claro. Nas ruas de Quintino, nos campinhos improvisados, o garoto já mostrava que tinha algo diferente. A coordenação motora era absurda, a visão de jogo impressionante. O nome Arthur logo foi esquecido. Ali já era o Ziquinho, versão mirim do craque que estava por vir. Aos 14 anos, depois de ser barrado em testes no Fluminense porque era muito franzino, chegou ao Flamengo quase por acaso. Um amigo insistiu que ele fosse tentar, e o resto é história. Na peneira rubro-negra, precisou de apenas alguns minutos com a bola no pé para que o técnico olhasse e dissesse: "Esse a gente não perde." Mas não pensem que foi moleza. No início, dormia no próprio clube para economizar a passagem de ônibus. Acordava antes de todo mundo para treinar mais que os outros. Enquanto muitos moleques curtiam a adolescência, Zico tinha um objetivo claro na cabeça:
Vou mostrar pro mundo que aquele médico estava errado. Dia 25 de abril de 1971. Um garoto magricela de 18 anos entra em campo com a camisa rubro-negra. Era o começo de uma revolução no Maracanã. Os primeiros jogos não foram nada extraordinários. Afinal, adaptar-se ao profissional nunca é fácil. Mas logo ficou claro que ali tinha um diamante bruto. O técnico da época, o lendário Zagallo, foi sincerão. Tu tem talento, moleque, mas precisa ganhar massa muscular urgente. E lá foi Zico para a academia, onde passou a malhar obsessivamente. Enquanto os companheiros iam embora depois do treino, ele ficava mais 2, 3 horas malhando. Em um ano ganhou 7 quilos de músculos, tudo natural, na raça e no suor. 1974 foi o ponto de virada. Com apenas 21 anos, virou titular absoluto e comandou o Mengão na conquista do Campeonato Carioca depois de um jejum de 6 anos. O Rio testemunhou o nascimento de um fenômeno. Os jornalistas já não falavam mais do garoto promissor. Agora era o craque Zico. E não era só no clube que ele brilhava. Logo, a amarelinha veio bater a porta. A estreia na seleção aconteceu ainda em 74, mas foi em 76 que o Brasil realmente conheceu o poder do Galinho, quando ele comandou a vitória sobre a Inglaterra por 1-0 em Wembley, templo sagrado do futebol. Fazer o que fez ali na casa dos inventores do esporte era prova de que não estávamos diante de um jogador comum. O auge começou a se desenhar em 1978, quando o craque se consolidou como artilheiro, algo raro para um meia. Na Copa daquele ano, mesmo com uma seleção que não empolgava, foi um dos poucos a se salvar. O mundo já enxergava no Brasil um sucessor de Pelé, não com o mesmo estilo, mas com a mesma genialidade. Mas foi entre 1979 e 1983 que o futebol brasileiro presenciou algo único. O Flamengo de Zico não só jogava, dominava, atropelava, humilhava. O time era uma máquina, e o maestro comandava tudo com uma batuta invisível. Os passes, os dribles, as finalizações, cada movimento era calculado, como se o campo fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde ele já sabia 5 jogadas à frente. E o que acontece quando um craque está no auge? O mundo começa a olhar para ele, né? Foi exatamente isso que rolou em 1982. Após arrasar no Mundial de Clubes contra o poderoso Liverpool, os europeus não aguentaram. Tinham que levar o galinho pro velho continente. E foi a Udinese da Itália que abriu o bolso e tirou Zico do Brasil. Mas a vida, meus camaradas, às vezes dá aquela entrada por trás, daquelas que nem o VAR perdoa. Copa do Mundo de 82. Talvez a seleção mais bonita de se ver jogar. Comandada pelo trio Zico, Sócrates e Falcão. O Brasil encantava, mas numa partida contra a Itália do Rossi, veio o baque, eliminação. A seleção canarinho jogou muito mais, mas o futebol é isso. Nem sempre vence quem joga melhor. E quando parecia que nada poderia deter o galinho na Itália, veio o drama. Durante um jogo em 1985, uma entrada violenta de um zagueiro mudou tudo. O resultado? Joelho destruído, ligamentos rompidos. A Copa de 86 foi outro golpe duro. Aquela seleção tinha tudo para ser campeã. Mas o futebol, esse jogo imprevisível, nos pregou outra peça. Zico entrou no segundo tempo contra a França, nas quartas de final, com o jogo empatado. Pênalti para o Brasil. Quem pega a bola? Ele, claro, o cara das situações decisivas. Mas naquele dia, até os deuses do futebol falharam. O goleiro francês defendeu. Nos pênaltis, eliminação brasileira. Muitos crucificaram o craque pela cobrança perdida. Ele, que sempre foi frio e calculista, também era humano, afinal de contas. Aquela noite no México foi possivelmente a mais dura de sua carreira. Doeu mais que o joelho destroçado. Confessaria anos depois. Mas vamos falar de alegrias, porque disso o galinho entende. Se tem algo que o cara colecionou além de dribles desconcertantes, foram taças. Muitas taças. Com o Mengão, foram 4 campeonatos brasileiros. 1980, 1982, 1983 e 1987. E sim, 87 é do Flamengo, parceiro. 1981 foi provavelmente o ano dourado. Primeiro o Campeonato Carioca, depois o Brasileirão. Mas o ápice, a Libertadores. Pela primeira vez, o rubro-negro conquistava a América. E com direito a show do camisa 10, artilheiro da competição. No mesmo ano veio a cereja do bolo, o Mundial de Clubes. Quem assistiu aquela partida contra o Liverpool jamais esqueceu. Os ingleses chegaram como favoritos absolutos, afinal eram o suprassumo do futebol europeu. O que aconteceu? 3-0 para o Flamengo, com aula de futebol do Zico e companhia. Foi um massacre tão bonito que até hoje os rubro-negros assistem ao vídeo para se animar em dias ruins. Na Udinese, mesmo sem conquistar títulos, foi idolatrado. Virou o Dio de Udinese, o deus de Udinese. Transformou um time mediano em temido.
o único estrangeiro a disputar o posto de artilheiro com Platini, então no auge. Seus gols de falta viraram material de estudo para jovens italianos. De volta ao Brasil, pós-lesão, ainda teve gás para mais 2 cariocas, 1986 e 1991, e a Copa do Brasil de 1990. Mesmo sem a explosão de antes, a classe continuava intacta. Os passes milimétricos, a visão privilegiada e, claro, as cobranças de falta. Essas eram de tirar o chapéu. O cara era tão preciso que dizem que ele conseguia acertar uma moeda colocada na entrada da área. Seu último grande momento com a camisa verde e amarela foi a realização de um sonho. Depois da decepção de 86, Zico não pretendia mais defender a seleção. Mas o destino quis diferente. Em 1989, num amistoso contra o Peru, o Galinho entrou em campo apenas para cobrar uma falta. E sabem o que aconteceu? Gol, é claro! Foi seu último gol com a amarelinha, uma despedida à altura. E agora, minha galera do Joga 10, vocês já viram que o cara foi monstro em campo, revolucionou o jogo, ganhou tudo o que podia. Mas vocês já pararam para pensar como foi a passagem dele pelo Japão? Como ele moldou uma geração inteira de jogadores asiáticos? E os bastidores daquele time de 81, vocês sabem o que rolava? Aguenta aí que o papo vai ficar ainda mais interessante. Vamos falar de números, porque os números do Galinho são absurdos. Em 731 jogos com a camisa do Flamengo, Zico balançou as redes 508 vezes. É muita coisa. Isso sem contar as assistências, que naquela época nem se contabilizavam direito. Se contassem, o cara seria rei dos passes decisivos também. O curioso é que, quando o assunto é Zico no Flamengo, a gente nem precisa dividir por fases. O cara foi constante. Desde que chegou ao time principal até sua despedida, ele manteve um nível surreal de atuações. Até quando voltou da Itália após a lesão, com todas as limitações físicas, continuou decisivo. Falando em decisivo, o apelido especialista em decisões não surgiu à toa. O Galinho tinha aquela coisa que separa os craques dos gênios. Quanto mais importante o jogo, melhor ele jogava. A pressão que paralisa muitos atletas parecia ser combustível para ele. Em finais, o cara simplesmente se transformava. E não foi só no Brasil que ele arrebentou, hein? Quando foi para a Udinese da Itália, transformou um time modesto numa sensação nacional. Os italianos, tão acostumados com o futebol tático e defensivo, ficaram malucos com aquele brasileiro que jogava com alegria, mas sem perder a objetividade. Depois do retorno ao Flamengo e da aposentadoria, veio aquela surpresa que poucos lembram. Em 1991, aos 38 anos, o Galinho embarcou para o Japão. O que era para ser um fim de carreira tranquilo virou uma revolução. Jogando pelo Kashima Antlers, não só brilhou em campo como ajudou a fundar a J-League, a liga profissional japonesa. No Japão, Zico transcendeu o papel de jogador. Virou técnico-jogador, mentor, embaixador do futebol brasileiro. Os japoneses eram loucos por ele a ponto de chamarem o estádio do Kashima de Zico Stadium. Quando pendurou oficialmente as chuteiras, em 1994, tinha plantado uma semente que ajudaria o Japão a se classificar para sua primeira Copa do Mundo 4 anos depois. E aqui vem um fato que pouca gente comenta. O Galinho era tão versátil que jogou em quase todas as posições ofensivas. Começou como ponta, virou meia armador clássico, jogou como segundo atacante e às vezes até como centroavante. Em todas essas posições, mantinha a mesma classe. O cara era tipo um canivete suíço do futebol. Onde colocasse, funcionava. O maior mérito de Zico no Flamengo talvez tenha sido transformar um clube em uma instituição mundial. Antes dele, o Mengão já era grande, claro. Mas foi com o Galinho como protagonista que o rubro-negro conquistou sua primeira Libertadores, seu primeiro Mundial, e se consolidou como uma potência global do futebol. O que dizer de um cara que mudou a história do maior clube do Brasil, revolucionou o futebol japonês e até hoje é referência técnica para os treinadores de finalização? Zico não foi apenas um jogador, foi um divisor de águas, um antes e depois para o futebol brasileiro. Sua aposentadoria como jogador não significou um adeus ao esporte. Como técnico, levou o Japão à Copa de 2006. Como dirigente, tentou modernizar o futebol brasileiro na CBF. Como comentarista, sempre trouxe análises técnicas que só um gênio poderia oferecer. O Galinho nunca se afastou da bola, apenas mudou sua forma de contribuir com o jogo. O legado de Zico transcende os títulos e os gols. Está na ética de trabalho que ele popularizou numa época em que dom natural era mais valorizado que dedicação. Está no profissionalismo que implantou num ambiente muitas vezes amador. Está na resiliência que demonstrou diante das lesões e fracassos. Muitos craques brasileiros caíram no esquecimento após pendurarem as chuteiras, mas não o Galinho. Mesmo para quem nunca o viu jogar, seu nome é sinônimo de excelência, de perfeição técnica.
Se pegarmos os maiores da história do futebol brasileiro, aqueles que realmente revolucionaram o jogo, Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Zico está confortavelmente entre eles. Talvez não tenha conquistado uma Copa do Mundo como os outros, mas elevou o conceito do que um meio-campista poderia fazer em campo. Bateu uma emoção diferente, né? É que falar do Galinho de Quintino não tem como não mexer com o coração de quem ama futebol de verdade. O cara era craque com a bola nos pés e craque na vida também. Uma lenda viva que mostrou que o talento brasileiro vai muito além da ginga e do drible. Tem disciplina, tem dedicação, tem superação. Se você é daqueles que gosta do bom e velho futebol arte, bate aquele like agora mesmo. E olha só, se você se amarrou na história do Zico, nos comentários conta pra gente qual foi o lance do Zico que mais te marcou. Foi alguma falta magistral? Aquela caneta em alguém? Algum título especial? Se não tinha visto, já ouviu algum parente falando do Galinho? Vamos trocar essa ideia aí embaixo.